Segundo Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Vou ler com vocês, queria que vocês me acompanhassem. E quero refletir com os amados, a partir desse texto, numa maravilhosa promessa que está contida aí nesse texto. E esse vai ser o título da nossa reflexão de hoje, uma maravilhosa promessa. Tem uma promessa maravilhosa aqui nesta porção do texto sagrado, e ela está acessível para mim e para você. No entanto, há também condicionais aqui, e são estas condicionais que queremos olhar para entender como acessar esta promessa que o eterno e bom Deus tem para cada um de nós, registrado nesta passagem do texto sagrado. Então diz assim o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Vamos orar? Paizinho, aplique este texto, Deus, nós te pedimos, aos nossos corações. Que cada um de nós saia daqui de fato entendendo, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então aqui no livro de 2 Crônicas, nesta parte da história do povo de Israel, está registrado uma que é uma das mais importantes. A gente fala assim, uma das mais importantes, né? Não consigo ver uma promessa de Deus que não seja importante ou valiosa. Então, esta preciosa promessa que Deus está trazendo para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas como povo de Deus. Obviamente que, olhando para o povo de Israel, né, está falando para Israel. Então, especialmente nesse contexto, irmão, irmã, querido, querida, há uma grande... uma expectativa de Deus para o povo de Israel, que também se estende a mim e a você. Deus quer falar ao povo de Israel e fazer com que Israel entenda o que eles precisam viver e fazer para que aquela promessa seja cumprida nas suas vidas todos os dias. E por sua vez, o eterno e bom Deus quer que também eu e você entendamos isso, para que estas promessas sejam verdade na minha vida e na sua vida. Então, especialmente nesse contexto, em que o povo de Israel está vivendo um grande renovo, né, um tempo de consagração, porque Salomão está liderou o povo para a construção do templo, e aqui agora eles estão consagrando aquele templo ao Senhor Deus, e neste culto especial de consagração do templo, né, neste momento especial, nessa solenidade de consagração do templo, Salomão faz uma oração, e faz uma oração pedindo a Deus para que Ele, o eterno e bom Deus, estivesse presente na vida do povo, a partir daquele tempo, sempre, em todo momento. Ele faz uma oração pedindo para que o eterno e bom Deus perdoasse o povo quando o povo viesse a pecar. Olhe bem, ele está pedindo para que Deus fique com o povo todo o tempo, ele está pedindo para que Deus perdoe quando porventura o povo vier a pecar. E ele ora pedindo para que houvesse restauração da nação quando ela se afastasse do Senhor. A oração de Salomão é nessa direção. E em resposta a essa oração sincera, honesta, verdadeira, de alguém que realmente entende quem é Deus, o valor de Deus, a importância de Deus, e que ele carece desse Deus, Deus então responde com esta promessa, que é uma promessa incondicional para o povo de Israel, não é? E para todos aqueles que creem no Senhor, uma promessa de restauração, de renovo. Mas há uma condição ali. Há uma condição para que isto aconteça. Existe uma cláusula, não é? E existe um se no texto. Por isso, quando a gente começa a ler a passagem, Deus diz isto: e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome. Se esse meu povo, que diz que me adora, que me serve, que eu sou o Deus deles, se este povo, então, agir desta forma, eu quero que vocês saibam que uma promessa maravilhosa recairá sobre vocês em todo o tempo. E é essa promessa que Deus quer que eu e você acessemos. Mas para isso eu e você precisamos entender estas condições. E quais são as condições que Deus coloca para o povo de Israel e também para nós? De que é necessário humilhar-se, é necessário orar, é necessário buscar a face do Senhor, é necessário se converter dos seus maus caminhos. Estas palavras, elas são as palavras ditas ao povo de Israel naquela ocasião, mas eu queria dizer que estas palavras não são só para Israel naqueles tempos e para aqueles dias, mas também estas palavras são para nós nos dias de hoje. Esta palavra é para mim e é para você. Há um chamado de Deus para que eu e você possamos de fato viver a verdadeira humildade, não é? Que é humilhar-se, a oração, a sede por estar na presença de Deus, por conhecê-lo mais, e um chamado para que a gente se converta dos nossos caminhos tortuosos. Então eu queria, olhando para esse texto, considerar com vocês a promessa, mas antes de olhar para a promessa, eu queria olhar para as condições que existem ligadas a esta promessa. Então, a primeira condição é um chamado à humildade. Está aí no verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A humildade está intimamente ligada à humilhação. Só aprende a ser humilde quem é humilhado. Ninguém é humilde se não foi humilhado. Toda pessoa humilde passou pelo processo da humilhação. Por isso eu falei de manhã e repito, a humildade que o texto está sugerindo não é essa humildade social, porque nós, enquanto pessoa, não é, ser humano, nós vamos criando certos paradigmas, nós vamos criando certos costumes, certos hábitos, e é possível que a gente, então, convencione certas coisas, e existe essa humildade social, que é aquela convenção. Não, olha, se a pessoa se comportar desse modo, então essa pessoa é humilde. Se a pessoa tem esse tipo de pronunciamento, de fala, ela é humilde. Mas não é isso que o texto sagrado está falando, não é dessa humildade fabricada pelo ser humano, mas é a humildade própria do texto sagrado, que ela emerge do texto sagrado, ela tem origem no texto sagrado e passa pela humilhação. É por isso que Deus está dizendo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, porque se o meu povo não se humilhar, eles não aprenderão a ser humildes. Então Deus começa essa promessa falando sobre esta humildade, a humildade que é o primeiro passo para que de fato haja restauração na vida daquele que quer ser alvo da bênção de Deus, alvo do cuidado de Deus, da promessa de Deus, do agir de Deus. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer a nossa dependência dEle, tão somente dEle. Humilhar-se é reconhecer que eu e você não temos condições de realizar nada nem de fazer nada. Falei de manhã, repito aqui, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E quando Jesus diz nada, é nada mesmo. Você não pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, você não pode ser um bom cristão, você não pode ser um bom cidadão, você não pode ser nada sem a ajuda do Senhor Jesus. E então, humildade, no sentido bíblico aqui, essa humilhação é nesse sentido de reconhecer que nós somos dependentes dEle para tudo e em todos os momentos. É admitir que sem Ele não dá para fazer nada. Nos dias de hoje, obviamente que falo nos dias de hoje porque nós estamos vivendo esses dias, então o que importa para nós são esses dias, mas se você olhar para a história não é muito diferente. Mas nesses dias é muito comum a arrogância e o orgulho. E é interessante que os que acusam os outros de orgulho e arrogância são os mais orgulhosos e arrogantes.
Então, isso está impregnado na sociedade, isso domina a sociedade, e, por vezes, até mesmo as igrejas. Então, o culto ao ego e a independência desse indivíduo do eterno, do soberano, cada vez fica mais escrachado, cada vez fica mais evidente. E esse tipo de postura, ele nos afasta da verdadeira adoração, nos afasta de um coração sincero. Eu ouvi essa semana um político dizendo a seguinte frase. Ele diz assim: talvez, escute bem, talvez Jesus Cristo faria o que eu fiz. Você está entendendo do que eu estou falando? É disso que o texto está falando. É o indivíduo achar que ele é suficientemente bom. Irmão, nenhum de nós é bom. Jesus disse: não há ninguém bom a não ser o Senhor. Só Ele é bom. Não há bondade em mim, não há bondade em você. Nós não somos bons. Nós não temos em nós capacidade alguma. Não há nada, mas nada mesmo que Deus poderia encontrar em nós que justificasse o amor dEle por mim e por você. Por isso Ele precisou nos amar primeiro. Porque não há nada em nós. E é isso que o texto sagrado está dizendo. Se o meu povo se humilhar e realmente se derramar na minha presença, se ele reconhecer quem ele é, qual é a sua condição, qual é o seu verdadeiro estado, se de fato ele for humilde a esse ponto, então, irmãos, eu e você precisamos, de fato, nos humilhar e pedir que Deus nos humilhe, que Deus nos coloque nesta condição de boca no pó, para que de fato possamos acessar algo maravilhoso que esse Deus bom e verdadeiro, esse Deus criador dos céus e da terra, tem para mim e para você. A humildade, então, é um sinal de que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus. E é verdade. Se o indivíduo não conseguiu entender que ele não tem nele suficiência alguma, se ele ainda não conseguiu entender que ele não pode fazer nada sem a ajuda de Deus, então como é que ele vai ouvir a Deus? Como ele poderá obedecer a Deus? Quando eu e você passamos pelo processo verdadeiro de humildade, que, como disse, passa pelo moinho da humilhação, então eu e você de fato poderemos ouvir ao Senhor e poderemos obedecer a Deus. Quando nos humilhamos diante de Deus, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, eu não posso fazer nada sozinho, eu preciso de Ti. Quais são as áreas de sua vida em que você tem tentado fazer sozinho? Quais são as áreas de sua vida em que você tem achado que é possível? Irmãos, é muito comum as pessoas acharem que elas conquistaram por conta de sua capacidade. Até mesmo no âmbito da igreja. Não, a gente só chegou nesse ponto porque a gente é bom, a gente sabe fazer. Não é isso. Eu e você não temos condição para nada, nós não podemos fazer nada, se não for a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor, nada, mas nada mesmo, é só Ele que pode fazer, e é só Ele que faz. Portanto, a humildade é, todos os dias, dizer: Senhor, eu não posso fazer sozinho, nem que seja algo tão simples, nem que seja algo tão pequenino, eu não posso fazer sozinho, eu preciso do Senhor. Até mesmo aquelas coisas que a gente sempre faz, aquilo que a gente faz todos os dias, como uma leitura bíblica. Não, eu posso fazer sozinho, entender a Bíblia sozinho. Não, a gente não pode. É por isso que todos os dias, não importa o quanto tempo de cristão nós temos. Quem tem aí 50 anos de crente ou mais? Deixa eu ver, levanta a mão. Isso. Alguém que tem mais de 60 anos de crente? Ali, nosso querido irmão. Nem o irmão que tem mais de 60 anos de crente, ele pode dizer: não, Senhor, não preciso do Senhor não, que eu já leio a Bíblia há mais de 60 anos. Não pode. Nenhum de nós pode. Nós precisamos do Senhor, em tudo, para tudo, seja o que quer, que for, que eu e você venhamos a fazer, a gente precisa dEle. É essa atitude que abre o caminho para a restauração, e para que eu e você tenhamos acesso ao Senhor Deus, e a promessa contida aqui nesse texto, essa maravilhosa promessa, alcance a minha vida e a tua vida. Para que a ação de Deus venha sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que a ação de Deus venha em favor da minha vida, da sua vida, da nossa comunidade, e aí quando falo de comunidade, estou pensando na família, para que a ação de Deus venha lá na nossa família, na nossa casa, restaurando, dando vida,
dando direção, renovando. É preciso que eu e você, de fato, nos humilhemos na presença dEle. Não é na presença dos outros, é na presença dEle. Para que haja na comunidade onde você está inserido, seja do seu trabalho, seja, né, dos seus vizinhos ali, da sua vizinhança, seja da igreja, seja onde for. Qualquer que seja a comunidade, para que a gente veja isso acontecendo na nossa nação. No nosso país, o país que a gente tanto ama, nós precisamos nos humilhar. Não adianta a gente ir para a internet e ficar aí, não é, dando espetada para cá e para lá, em fulano, em beltrano, e soltando aí frases impensadas. Não adianta, nós precisamos nos humilhar na presença do nosso Deus, porque quem tem poder para fazer abundantemente mais e além daquilo que eu e você venhamos a pedir, ou até mesmo pensar, é o Senhor. Então, o que o texto está revelando é que eu e você, de fato, precisamos nos humilhar, nós precisamos colocar a boca no pó e dizer, Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, nós precisamos do Senhor aqui na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós precisamos do Senhor aqui na nossa empresa. Nós precisamos do Senhor aqui, Senhor, entre os nossos vizinhos. Nós precisamos do Senhor aqui na nossa igreja, na nossa célula. Nós precisamos do Senhor aqui, em todo lugar. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós somos carentes de Ti. Nos rendemos, somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor. É isso, é disso que se trata. Então, irmão, esta é a primeira condicional. A segunda tem a ver com a oração. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar. Então aqui há um chamado à oração. E a oração, ela é a comunicação com Deus, ela é a conversa com Deus. Ela é esse diálogo aberto continuamente com Deus. É a maneira como nós nos aproximamos dEle. A oração é o momento em que você individualmente está na presença desse Deus maravilhoso, abrindo o seu coração, falando com Ele, mas também ouvindo a Ele. Então não é apenas momento para a gente pedir, mas é o tempo de a gente buscar a presença dEle e alinhar com Ele o nosso coração. Alinhar ao coração de Deus o nosso coração, para que a gente possa conhecer a sua vontade, qual é a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida. Por isso que no contexto aqui de 2 Crônicas 7,14, a oração ela é esse instrumento de arrependimento e de reconciliação. Todos os dias eu e você precisamos nos arrepender. Irmão, não pensa, não, entreguei minha vida a Cristo no dia 5 de agosto de 1990. Ok, ali foi, né, o momento histórico em que você, Jean, tomou a decisão por Cristo, e ali você se arrependeu de uma vida de pecados, você se arrependeu de viver longe de Deus, e você teve uma conversão, você virou-se para o Senhor e disse, a partir de hoje eu quero viver contigo, e é isso mesmo. Há um momento histórico, mas eu quero que você saiba que o arrependimento precisa nos acompanhar todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos nos arrepender de uma coisa ou de outra. Porque arrepender-se, não é? Arrependimento tem a ver com a gente voltar para o original. O arrependimento está ligado ao fato de que eu e você vamos errar o alvo. No nosso dia a dia a gente vai errar o alvo. Você tenta lá e errou. Estava tudo certo. Mas aí você, por algum motivo, algum sentimento, algum pensamento, né, algum momento ali você não controlou o seu temperamento, enfim, e aí você precisa se arrepender, e é assim mesmo, todos os dias precisamos nos arrepender, e todos os dias nós precisamos nos reconciliar com o Senhor e com as pessoas que estão ao nosso redor, não tem outro caminho. E é por isso que nós precisamos da oração, porque a oração é esse instrumento de arrependimento, de reconciliação com o eterno e bom Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Nesses dias, nesses tempos de vida tão acelerada, não é, de tantas urgências, quantas vezes a oração fica de lado? Quantas vezes a oração é negligenciada? E a gente percebe isso nas campanhas de oração que a gente faz na igreja. E aqui eu abro um parênteses. Louvado seja o Senhor Deus por a vida dessa nossa querida e amada igreja. Porque na outra sexta-feira, na sexta-feira retrasada, estávamos num relógio de oração
orando, buscando ao Senhor Deus. Quem participou do relógio de oração? Deixa eu ver. Isso. Nós estávamos colocando diante de Deus ali, né, das 5 da manhã até as 22 da noite, estivemos orando, a igreja orando, colocando diante de Deus as nossas necessidades, pedidos, rasgando o coração, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, nos abençoe, abençoe a nossa vida. Ontem tivemos uma sala de oração maravilhosa, liderada pelos jovens, que bênção. Tínhamos ali alguns adultos, poucos, poderíamos ter mais. Mas que bênção foi aquele tempo. Eu fui abençoadíssimo, eu saí dali, não é, voando, porque é uma bênção estar na presença de Deus. Nós vamos ter, fora essa semana, na próxima semana, uma semana inteira de oração, queridos. De segunda a sexta-feira, estaremos aqui no templo orando. Sabe, nós de fato precisamos aprender a orar, e precisamos orar mais. E eu vou falar uma coisa: nós oramos pouco, irmãos. Nós oramos pouco. E nesses dias, então, como eu dizia, de tanta correria, né, de tantas coisas para se fazer, de um mundo acelerado, a oração vai sendo deixada de lado. Ou às vezes ela se torna apenas uma formalidade que a gente faz só em alguns momentos públicos. Ou ainda que na família só em alguns momentos formais, mas a oração precisa fazer parte da nossa vida. Apesar, né, desse frisson todo do mundo, apesar dessas coisas todas, Deus, Ele nos chama para a oração. Deus, Ele tem maior alegria que eu e você nos apresentemos a Ele para orar, para ter um tempo com Ele, para falar com Ele, para desfrutar da presença dEle. Você não vai lá reclamar de nada, você não vai lá só apresentar, não é um monte de pedidos, não, você vai lá para desfrutar da presença dEle. Deus tem uma maior alegria nisso. Quando nós, com fervor e sinceridade, nos apresentamos a Ele. E fervor, irmãos, não é um comportamento exterior. Fervor é um comportamento interior. Deus vê a sinceridade do seu coração, é isso que Ele quer. Então a oração é o meio pelo qual nós expressamos nossa necessidade a Deus, e através dela que Ele, Deus, trabalha em nós. E trabalha através de nós. A oração, ela é imprescindível, assim como eu e você precisamos do oxigênio para viver, nós também precisamos da oração. Amém? É isso aí, André. Isso aí, amém. Glória a Deus, é isso aí. Sabe, irmãos, nós precisamos orar. E nunca a gente vai orar demais. Eu queria dar uma informação. Você nunca vai ser alguém, não, eu oro bastante, pastor. Nunca será demais. Nunca vai ser bastante. Por isso mesmo, nós precisamos perseguir isso. Nós precisamos buscar isso. Precisamos buscar ter uma vida de verdadeira adoração através da oração. Então, quando nós oramos com fé, humildade, nós abrimos o coração para que Deus nos conduza, nos corrija, nos mostre a sua vontade. O poder da oração, ele é imenso. E por meio dela, da oração, nós podemos experimentar transformações pessoais e coletivas. Olhe bem, irmãos, vou repetir isso. Através da oração, nós podemos experimentar coisas maravilhosas. Podemos experimentar transformações, não só na nossa vida, mas na vida do colegiado, na vida do coletivo, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Você parou para pensar nisso? A sua oração, sem você falar nada com ninguém, a sua oração pode mudar a realidade da sua família, da sua casa. Você crê nisso? O seu tempo gasto na presença de Deus pode mudar o coração lá na sua família, pode mudar a realidade da sua família, pode gerar transformações lá na sua casa, pode mudar transformações, pode gerar transformações lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua vizinhança. Eu falava essa semana para os nossos queridos irmãos que estão na escola de missões ali do Projeto Vida, e eu compartilhei com eles sobre o que está acontecendo nas Ilhas Fiji. Quem já leu ou assistiu alguma coisa sobre o avivamento das Ilhas Fiji? Deixa eu ver. Ninguém. Então, uma tarefa de casa para você, uma dica para você. Chega lá, está no YouTube, tem um documentário inteiro lá.
disponível, você pode ver o que é que está acontecendo ali. Irmãos, há alguma coisa que está acontecendo desde 2000 e pouco, 2001, 2003. Está acontecendo aqui, do lado da gente. Nós não estamos falando do século retrasado, nós estamos falando aqui, não estamos falando do primeiro século. Nós estamos falando do que está acontecendo aqui agora. Porque o povo de Deus entendeu que precisava orar. Eles se uniram em oração. E uma transformação coletiva aconteceu. Uma transformação nas Ilhas Fiji aconteceram. Sabe por quê? Porque eles se dispuseram a orar com sinceridade, com humildade. Por isso, o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, aleluia. Por isso nós precisamos orar na semana de oração, nós precisamos orar e orar na célula, orar em casa, orar em todo canto, não é? Tudo que tiver de oração, a gente precisa estar envolvido, quanto mais oração, melhor, porque a oração é capaz de fazer coisas que nós não poderemos fazer de outra forma. Então nós precisamos continuar orando, e precisamos continuar orando, e precisamos continuar orando. A oração é maravilhosa, esse tempo na presença de Deus é maravilhoso. Estar com Deus é maravilhoso. Uma das melhores experiências que eu tive em termos de oração foi quando eu decidi, e obviamente a igreja me apoiou nisso, né? Ficar 40 dias isolado. Eu fiquei 40 dias lá isoladinho, a igreja abençoou, pagou o salário, igual, lá eu não visitei, não preguei, não fiz nada, eu só fiquei lá. 40 dias. É verdade que alguns irmãos achavam que eu ia voltar de lá voando, né? E não existe isso. Irmãos, o que a gente vive na oração, ela é bênção, vai surtir efeito na vida dos nossos irmãos, e vai ser uma bênção, Deus vai agir de forma maravilhosa, mas o maior benefício do tempo que a gente passa a sós com Deus, o maior beneficiado seremos sempre nós mesmos. E a bênção, irmãos, não é porque você ficou rico, porque Deus deu um start ali em você, e você saiu de lá para inventar um negócio, fazer uma coisa. Não que Deus não possa fazer isso, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas a bênção maior é que você passa esse tempo exclusivo na presença de Deus, e porque você passa esse tempo exclusivo na presença de Deus, você aprende a conhecer Deus melhor. As coisas mais tremendas que eu pude ter de revelação ali, não tem a ver com coisas sobrenaturais, espetaculares, não, coisas simples que eu pude viver com Deus, que não tem nem como eu descrever, porque fui eu e Deus que vivemos ali, e foi maravilhoso. Quantas vezes a gente sente saudade de um tempo que a gente passou com alguém, umas férias que a gente se uniu para ir para algum lugar, e a gente viveu com aquelas pessoas, mas a gente não tem saudade de estar com Deus. Sabe, a oração é o lugar onde eu e você podemos realmente nos debruçar na presença do Senhor e desfrutar da presença dEle. Você tem feito isso? Isso é um chamado de Deus para mim e para você. Mas há um outro chamado também, que é uma outra condicional, que está ligado à presença de Deus. Parece, né? E pode parecer para a gente que é a mesma coisa da oração, mas eu queria tentar mostrar para você que não é. Um chamado para estar na presença de Deus. E se meu povo que se chama pelo meu nome, buscar a minha face. Então esse buscar a minha face é desejar ardentemente a presença de Deus. Não é suficiente, irmãos, apenas realizar rituais ou pedir bênçãos. Então aqui não é suficiente a gente vir no culto. Não, eu já vou no culto uma vez por mês. Eu lembro quando criança a gente ia no culto quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Isso era o ritual, tinha que ir. Hoje em dia as pessoas vêm no culto uma vez na semana. Alguns vêm a cada 15 dias, a cada mês. Alguns vêm quando querem vir. O ritual cada vez vai diminuindo, inclusive. Não tem a ver com isso, irmãos. Não é apenas isso. Deus deseja que nós busquemos um relacionamento profundo e íntimo com Ele. A face de Deus simboliza, não é, a essência dEle, da sua vontade, da sua presença viva. Então buscar a face de Deus é essencialmente viver com Deus, do jeito que Deus quer que a gente viva. É viver a vontade dEle, ainda que isso custe para nós. É desfrutar da presença dEle, é entender que Ele é vivo, Ele é real, não é abstrato, não é uma força que está longe, não. Deus é uma pessoa viva, real, que quer relacionar-se conosco todos os dias. E quer fazer parte do nosso cotidiano.
É muito fácil, irmão, irmã, querido, querida, a gente se distrair e viver o nosso dia a dia como se Deus não existisse. Eu queria que você pensasse aí no seu lugar. Você não precisa olhar para ninguém, né? Não precisa confessar nada, mas eu queria que você, junto comigo, refletisse sobre isso. É muito fácil a gente se distrair no nosso dia a dia e viver como se Deus não existisse. Aí a gente veste a roupinha de domingo e vem para o culto no domingo, opa, Deus existe. Não, irmãos, é todo dia. É quando você está sozinho. E Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. Não tem como a gente enganar a Deus. Ele sabe quem nós somos. Por isso, nós precisamos ser sinceros, desejar estar com Deus. Alguém já falou, não é? E eu penso que a pessoa que falou isso está certa. Às vezes as pessoas têm mais medo de ir para o inferno do que vontade de estar com Deus. Você entende essa fala? Às vezes a pessoa tem mais medo de ir para o inferno do que desejo de estar com Deus. Ah, eu procuro Deus porque eu não quero ir para o inferno. Não é essa a motivação para estarmos com Deus. A motivação para estarmos com Deus é o próprio Deus. É estar com Ele, desfrutar dEle. Precisamos desejar mais a Deus. Precisamos desejar mais andar com Ele, estar com Ele, desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. Aí eu te pergunto, qual é a coisa que você mais deseja? Qual é a coisa que você mais deseja? Ah, Senhor, pastor, o que eu mais desejo é estar com Deus. Se é sincero, irmãos, amém. Mas se o Espírito Santo de Deus te sonda agora e diz, meu filho, não é bem assim não. Eu queria convidar você, olhando para o texto sagrado, a partirmos inclusive já para o próximo chamado, que é a conversão. Esse chamado à conversão que está no verso 14, na parte D. E se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Irmão, eu quero mais uma vez dizer para você, Deus não está falando para o incrédulo, Deus está falando para o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que invoca o meu nome como sendo o Deus deles, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Então a conversão aqui é um processo de mudança, um processo contínuo de arrependimento genuíno. Quais são as coisas das quais você precisa se arrepender? Olhe para dentro de você. Quais são as coisas das quais você precisa se arrepender? Não se trata apenas de um pedido de perdão superficial, mas de uma transformação interna, que leva a uma mudança de comportamento e atitude. É isso. É isso que a gente espera das pessoas, e é isso que Deus espera de nós. Deus quer olhar para nós e quer ver em nós isso com sinceridade. A conversão verdadeira envolve deixar os caminhos errados, os pecados que nos afastam dele, e caminhar na direção dele, caminhar na direção da sua vontade. Então, hoje, nesta hora, nesse culto, nesse momento, o chamado de Deus para mim e para você é para uma conversão constante, é para uma intencionalidade no que diz respeito à nossa conversão. Como disse, né? Eu no dia 5 de agosto de 1990, entendi que eu tinha que deixar aquele caminho, eu converti a direção da minha vida, eu me voltei para o Senhor. E desde então eu estou nesse processo de conversão, e tem que ser assim. Todos os dias precisamos estar na presença de Deus. Todos os dias precisamos estar abandonando toda e qualquer prática que nos afaste do Senhor. Sabe, nós não podemos nos acomodar e achar que já estamos perfeitos, que já chegamos onde deveríamos chegar. Não, nós estamos num processo de crescimento, como falei semana passada. É um processo de crescimento, é um dia de cada vez. E esse texto, que tem uma promessa maravilhosa para nós, apresenta-nos essa condicional. Nós precisamos nos converter, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar para o Senhor em sinceridade e abandonar esses caminhos imperfeitos, porque nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não estamos completos, nós carecemos da misericórdia dEle, nós precisamos nos lavar todos os dias. Eu sempre gosto de usar a seguinte expressão: se nós pegarmos um mendigo aí qualquer, fomos aí na rua, pegarmos um mendigo, trouxermos ele aqui para a igreja, e dermos um banho nele, né? Fazermos a barba dele, cortarmos o cabelo, enfim, deixar ele bonitinho, botar roupas novas,
dar um perfume bem bacana para ele e tal, tudo cheirosinho, bonitinho, e deixar ele zeradinho. Se ele não mantiver este costume, este hábito, o que vai acontecer depois de um ano? Vai estar igual, não é? Você já parou para pensar se você deixar de tomar banho por uma semana? Não vou pedir para você levantar a mão se você já ficou uma semana sem tomar banho, não. Você imagina se você ficar sem tomar banho um mês? Já parou para pensar isso? Misericórdia, diz Berenice. Então, ou seja, por que a gente toma banho todo dia? Porque a gente precisa se lavar todo dia a gente está se sujando. Então a gente todo dia vai lá e se limpa. Da mesma sorte, precisa ser a minha vida e a sua vida. É por isso que João, lá na sua epístola, a primeira epístola, no capítulo 1, no verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E para isso, eu e você precisamos ter esta mentalidade. Não, eu preciso me arrepender. Todos os dias, Senhor, estou aqui, eu quero tomar banho, quero me limpar. Hoje falei que não devia ter falado, pensei que não devia ter pensado, não é? Enfim, tive a atitude que não devia ter tido. Senhor, estou aqui, me perdoe porque eu fiz isso. Enfim, é isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tiver esta atitude de realmente se humilhar na minha presença, orar, ter tempo comigo, buscar a minha face, de fato, desejar estar na minha presença, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus promete ouvir, perdoar e sarar. Essa é a promessa de Deus: ouvir, perdoar e sarar. Você está precisando ser ouvido por Deus, perdoado por Deus, sarado por Deus. E às vezes, irmãos, essa cura da qual nós precisamos não é só na nossa vida. A gente precisa dessa cura para a nossa família, a gente precisa dessa cura para a nossa comunidade local. Nós estamos precisando dessa cura na nossa nação. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu oro por isso. Eu oro para que Deus sare a nossa nação, para que Deus sare o Brasil, para que Deus sare o nosso planeta, né, a humanidade. Eu oro para isso. Você ora por isso? Eu quero que Deus me ouça nas minhas necessidades, eu quero que Deus me perdoe de minhas falhas. Então, se eu e você desejamos isso, e olhe, é promessa de Deus, isso é o que todos nós precisamos: perdão, cura, restauração. Quando nos voltamos para Deus com um coração sincero, Ele se compromete a agir. Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas também Ele sara as nossas feridas, Ele sara a nossa alma, Ele sara o nosso homem interior. Tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas estão sofrendo, angustiadas, porque ainda não acessaram esta promessa. Está à disposição minha e sua. Eu e você podemos experimentar isso. E Deus não quer apenas sarar as nossas feridas, Ele quer sarar também as feridas do coletivo. A terra que precisa de cura inclui também as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa comunidade local, a nossa nação. Então, se eu e você entendemos isso e nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor, nos convertermos do nosso mau caminho todos os dias de nossas vidas, se sinceramente fizermos isso, a promessa de Deus vai me alcançar e vai te alcançar, amém? Haverá cura para mim, cura para você, cura para a nossa família, cura para a nossa comunidade local, cura para a nossa nação, cura em nossas vidas. O Senhor quer fazer isso, Ele quer restaurar, Ele quer renovar, Ele quer trazer novo tempo. Deus quer fazer isto. Mas eu e você precisamos responder a esse chamado do Senhor. Hoje nós vivemos em tempos de desafios, muitos desafios, divisões. As pessoas estão divididas, as nações divididas entre elas mesmas, a sociedade está dividida, as nossas famílias estão divididas, e essas divisões estão chegando a tantos lugares. A terra, não é, está ferida, a terra está machucada, a terra, e aí essa terra nesse sentido amplo que eu falei, né?
as pessoas dos lugares todos, elas estão vivendo essas dificuldades, essa enfermidade da alma, do espírito. É isso que está acontecendo. Mas há uma solução, há um remédio. O remédio é o próprio Deus. Se nós nos voltarmos para Ele, é promessa dEle, de que Ele fará isso. Ele vai sarar, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai colocar num prumo, não é, no trilho, Ele vai corrigir a rota, Ele fará isso. Esta é a promessa clara de Deus aqui no texto sagrado. Ele, o nosso bom e eterno Deus, está disposto a restaurar tudo aquilo que está quebrado. Tem alguma coisa quebrada na sua vida? Eu quero dizer a você, Deus quer restaurar isso. Amém? Deus quer restaurar aquilo que está quebrado na sua vida. Se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos a face dEle, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele vai consertar, Ele vai corrigir, Ele fará isto. Então concluo. O convite de Deus aqui em 2 Crônicas 7, 14 e 15, ele, irmãos, é para todo o tempo. Não foi só para o povo de Israel, é para nós hoje. E vai ser para nós amanhã também. É para todo o tempo, ele é atemporal. Ele não muda. Porque Deus não muda, não há sombra de variação em Deus. Deus não muda, Ele continua a ser o mesmo Deus. A sua vontade continua sendo a mesma. Ele quer nos unir, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos curar, Ele quer nos ouvir. Esse Deus quer fazer esta obra em nós. E para que isso aconteça, porém, eu e você precisamos intencionalmente entender e atender o chamado dEle, para nos humilharmos, orarmos, buscarmos a sua face, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Se vivemos estas verdades todos os dias, nós veremos o agir de Deus em nossas vidas e o agir de Deus nas nossas comunidades. Mais uma vez digo, é a nossa família, é a nossa vizinhança, é o lugar onde você trabalha, é o lugar onde você coloca a planta dos seus pés todos os dias, é a nossa cidade, é a nossa igreja, é sim o nosso estado, é a nossa nação, é o planeta, sim. Se homens e mulheres sinceramente buscarem o Senhor, crendo que Ele é o Deus que faz estas coisas, Ele fará. Porque foi Ele quem prometeu. Deus está agindo e Ele quer continuar agindo. E aí, irmão, irmã, eu encerro dizendo que possamos, como igreja batista no bairro Novo Mundo, responder a esse convite de Deus com corações abertos, sinceros, dispostos a viver segundo a vontade do Senhor, segundo o querer dEle. Que Deus nos dê a graça de nos humilharmos na presença dEle com toda sinceridade, nos derramarmos com fervor, nos convertermos do nosso mau caminho e de fato estarmos onde o Senhor quer que eu e você estejamos, prostrados na presença dEle, como quem realmente crê, entende que não pode fazer nada sem a ajuda dEle. Se você, assim como eu, entende que a gente não pode fazer nada sem o Senhor, que nós carecemos dEle. Se você, assim como eu, quer responder ao Senhor nessa noite dizendo: Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu aceito o chamado do Senhor para colocar em prática aquilo que o Senhor disse ao povo de Israel naquela ocasião. Sim, eu sou o teu povo, Senhor. Eu me considero um servo do Senhor, um seguidor do Senhor. Por isso esse texto é para mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você chama o Senhor como sendo o seu Senhor, se humilhar, então você diz assim: Senhor, eu quero responder o teu chamado de me humilhar, de orar, de buscar a tua face, de converter dos meus maus caminhos. Se você quer fazer isso comigo, aí no seu lugar, eu te convido a se ajoelhar, se você pode se ajoelhar. Se você não pode se ajoelhar, você pode ficar como você está, mas se você pode se ajoelhar, eu te convido a se ajoelhar aí no seu lugar. E agora, só se você quiser, porque também o Senhor Deus está vendo o meu e o seu coração. Se não houver sinceridade no meu e no seu coração, não vai adiantar de nada. Mas se você, assim como eu, de fato, deseja viver essa promessa de Deus, de cura, de restauração, se você tem algo quebrado na tua vida, seja ela na vida espiritual, seja na vida emocional, seja nos relacionamentos, seja material,
seja físico. Se você, assim como Salomão, está desejoso de que o Senhor Deus não se ausente da sua vida nem um dia sequer. Se você quer que na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua célula, na sua igreja, aqui na nossa igreja, ou se você é de outra igreja, lá na sua igreja, se você quer que aqui na nossa nação, na nossa cidade, que no mundo haja transformação, mudança, cura, restauração, eu quero que você sinceramente aí no seu lugar, assim como eu, diga: Senhor, eu me comprometo a me humilhar diante de Ti. E lembra, humilhar-se é dizer: Deus, eu não sou capaz de nada, eu não tenho forças em mim, eu sou miserável, pobre, cego, nu, eu preciso do Senhor. Não há nada de valor em mim, Senhor, nada que eu pudesse Te apresentar e Te oferecer. Seja sincero, fale com o Senhor. Se você realmente acredita que esta é a realidade da sua vida, diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Diga: Pai, eu quero aprender a orar. Os discípulos chegaram para Jesus: ensina-nos a orar. Talvez você não saiba como orar, talvez você não tenha esse desejo de Deus, me dê desejo para orar, para estar com o Senhor, para falar com o Senhor, para gastar realmente tempo na Tua presença, Senhor. Muda isso na minha vida. Eu não quero ser um homem, uma mulher que não ora. Eu quero realmente orar, gastar tempo orando, falando com o Senhor, desfrutando da Tua presença, Senhor. Pai, eu quero ter prazer em estar com o Senhor, prazer em estar na Tua presença, nem que seja para não falar de nada, Pai, só estar com o Senhor. Eu quero realmente buscar a Tua face, eu quero ter a percepção que o Senhor está comigo o tempo todo. Então, seja, Senhor Deus, lá no trabalho, seja no trânsito, seja, Pai querido, quando eu estou sozinho lá no meu quarto, Deus, eu quero ter essa consciência de que o Senhor está ali comigo. E por isso mesmo eu preciso estar inteiro para agradar o Senhor. Seja nas minhas conversas de bastidor, seja, Senhor Deus, nos sentimentos que eu abrigo no meu coração, seja nos pensamentos que eu carrego comigo, enfim, Senhor, eu quero estar na Tua presença sempre. E Pai, eu quero ter um coração sincero para todos os dias chegar diante do Senhor e confessar ao Senhor aquilo que não está certo. Pai, eu quero me arrepender dos meus maus caminhos. E querido, essa é a hora aí no seu coração de você falar com o Senhor e colocar diante de Deus aquilo que de repente você sabe não está agradando o Senhor Deus. E então eu quero dizer a você, você será alvo dessa promessa maravilhosa de Deus. Ele ouvirá você, Ele virá até você, Ele vai sarar você, a sua terra, Ele vai sarar o lugar da tua habitação. Ele fará essa obra, porque a promessa dele é isso que Ele deseja fazer. Então, seja sincero, se derrame na presença de Deus, diga: Senhor, eu quero sair deste culto determinada a viver estas verdades da Tua palavra. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, prostrados diante do Senhor, nos rendemos. E Pai, confessamos que nós precisamos de Ti. Sim, Pai, nós confessamos que precisamos viver esse tipo de vida que a Tua palavra nos exorta e nos ensina, precisamos viver. Pai, a cada um de nós que agora sinceramente se derrama na Tua presença, eu peço, olhe para nós e nos ajude a ter esse tipo de comportamento, onde de fato nos humilhemos, ó Pai, que de fato tenhamos uma vida de oração, Pai, um desejo contínuo de estar na Tua presença, e Deus, sempre, Pai, nos arrependendo dos nossos caminhos tortuosos. Deus, faz isso na nossa vida, porque nós queremos ser, Pai, o Teu povo, conhecido como o Teu povo, que onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, de fato, Pai, através da nossa vida, possamos exaltar, glorificar
e bendizer o Senhor. Toma a minha vida, Pai, toma a vida dos meus irmãos, toma-nos a cada um de nós e cumpra, Senhor Deus, em nós o teu querer, a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, oramos assim, Pai. Amém, amém e amém.